O soldado romano tardio era tão degenerado e inferior comparado ao legionário da República Romana tardia e do início ao meio do Império. O equipamento no final do Império Romano era realmente tão inferior e a disciplina realmente tão decadente em comparação à disciplina do legionário de tempos anteriores. Bem, amigos da história romana, espero poder mostrar a vocês que, embora à primeira vista possa parecer dessa maneira, na realidade, o soldado romano tardio era tão formidável combatente quanto o legionário inicial. O exército romano tardio era pior que o inicial? Em um vídeo anterior, mostrei que, como um todo, o exército romano tardio não era inferior ao inicial. Os comitatenses e limitanei considerados como um todo eram na verdade uma força de combate formidável, e descobrimos que o Império Romano não caiu por causa de sua inferioridade, mas porque, primeiro, o exército romano tardio foi sucessivamente destruído principalmente em constantes guerras civis, muito mais do que em encontros com os invasores bárbaros, e segundo, novos recrutas eram realmente difíceis de encontrar no final do Império, porque o salário de um soldado já estava tão diminuído em comparação com o soldado romano inicial. O ponto 2 está ligado à desvalorização da moeda romana. Eu discuti essas coisas nestes 2 vídeos aqui em que analisei o exército romano como um todo. Mas agora eu gostaria de dar uma olhada nos soldados individuais do exército romano tardio versus o inicial, e ver se é realmente verdade que o equipamento deles deteriorou tanto e que eles eram absolutamente inferiores a um legionário inicial. Se olharmos para o exército romano inicial, e com isso quero dizer o exército romano após as reformas do lendário Gaius Marius em 107 a.C., que reformou completamente o exército romano no famoso sistema de legiões e auxiliares, com equipamentos que se tornaram tão famosos. Após Marius, o exército romano era formado por soldados profissionais treinados, que se alistavam para servir Roma e recebiam um bom salário. E até recebiam uma boa porção de terra depois de terem servido Roma por 20 anos. Desde o tempo de Marius até o tempo de Caracalla, então por mais de 300 anos, estima-se que havia cerca de 200.000 legionários. Então essas eram as unidades de elite com o equipamento superior e que teriam a cidadania romana, consistindo assim de romanos itálicos, e então havia pelo menos tantos, provavelmente mais, cerca de 300.000 tropas auxiliares que seriam recrutadas entre as populações locais das províncias romanas não itálicas, que não eram cidadãos romanos. O legionário romano do início do Império é o que é comumente retratado na mídia ao se falar sobre o exército romano. Ele estava equipado com um capacete galeia de forma típica, a armadura de batalha lórica segmentata. Esta é a famosa armadura de batalha segmentada, então um escudo retangular chamado scutum, então uma lança de arremesso chamada pilum, e a espada curta romana chamada gladius. Embora ainda seja debatido o quão comum esse equipamento realmente era. Por exemplo, a armadura lórica segmentata era realmente muito trabalhosa para manter, e por isso às vezes se pensa que nem todo legionário usava tal armadura, mas que a cota de malha, a lorica ramata, ou a armadura de escamas, a lorica squamata, era na verdade usada com mais frequência. Algumas unidades especializadas, como aquelas que empregavam armas de cerco, por exemplo, balistas e unagers, também faziam parte da legião típica. Ao comparar o legionário ao soldado auxiliar, percebemos que o equipamento parece menos impressionante. Em vez da lorica segmentata, eles eram a lorica ramata por padrão. E eles normalmente tinham um escudo oval em vez do scutum. Na verdade, esse equipamento proporcionava maior flexibilidade a eles. E, portanto, eles não eram por si só inferiores às legiões. Mas, claro, também havia unidades de cavalaria como parte das forças auxiliares, que podem ser divididos em lanceiros fortemente blindados e cavalaria leve. E havia, claro, arqueiros, e às vezes, mas muito mais raramente, fundeiros. Mas também foederati, soldados aliados de tribos estrangeiras. Às vezes já eram usados no auxília como atestado na coluna de Trajano. Portanto, para ter uma força de combate equilibrada, as legiões necessitariam do apoio das tropas auxiliares, para também ter unidades de cavalaria ou arqueiros na mistura de combate. E esse foi basicamente um sistema que permaneceu assim, com algumas pequenas alterações até a crise do século III. Como tão frequentemente com a história romana, é novamente a crise do século III quando as coisas começariam a mudar dramaticamente. Antes de mais nada, curta o vídeo e se inscreva para não perder nenhum conteúdo futuro sobre o intrigante fim do Império Romano. Por favor, pense em apoiar meu trabalho no Patreon ou se associando ao YouTube, porque a sustentabilidade a longo prazo deste canal realmente depende do seu apoio. Gostaria de agradecer especialmente ao nosso novo apoiador do Patreon, Sol Invictus.
seu garoto Aureliano. Muito obrigado, seu garoto Aureliano, por apoiar este canal de maneira tão generosa. Sério, este canal depende dos nossos membros do Patreon e YouTube, e eu gostaria muito de agradecer a cada um e a todos que estão apoiando este canal de qualquer forma. Obrigado, amigos do Tiago. Agora, para ser mais versátil e para ser capaz de se defender melhor contra as invasões bárbaras mais numerosas e mais agressivas, era necessário reformar ou adaptar o antigo sistema legionário e auxiliar do início do Império. Já em 211 d.C., o imperador Caracalla concedeu a cidadania romana a todos os homens livres em todo o Império Romano. Assim, a distinção entre legiões e auxiliares não fazia mais sentido, já que os auxiliares agora também eram cidadãos romanos, não apenas as legiões itálicas. Então as numerosas incursões bárbaras pelos Alemanni-Tung-Vândalos burgúndios e godos durante o caos do meio do terceiro século tornaram necessário poder enviar tropas para regiões fronteiriças muito diferentes mais rapidamente. Assim, era necessário um equipamento que fosse mais leve, mais versátil, mais fácil de manter e de reparar. Provavelmente, essa é a razão pela qual, após 250 d.C., veríamos cada vez menos o uso da lorica segmentata. Apesar de termos adorado a aparência desta armadura, ela era realmente difícil de produzir e de reparar, e assim, ela lentamente deu lugar à lorica ramata e esquivamata. Isso não quer dizer que não teríamos visto uma única lorica segmentata em uso no século IV, mas a visão teria sido rara. A arqueologia não pode nos dar uma resposta definitiva sobre quando a última lorica segmentata foi usada, mas eu pessoalmente gosto de imaginar que pode ter havido um ou outro soldado ultra-tradicionalista, possivelmente sob Majoriano tentando reviver o estilo de luta antigo, ou para reviver os velhos costumes usando uma lorica segmentata, mas talvez não tenhamos resposta para essa noção fascinante. Em relação às unidades a cavalo, um uso agressivo da cavalaria pelos persas, sármatas e mais tarde os hunos tornou absolutamente necessário enfatizar muito mais a cavalaria. Aqui, o muito subestimado imperador Galieno é bastante notável, já que ele já entendia essa necessidade e foi ele quem criou um corpo de cavalaria de reserva móvel, a fim de poder responder muito rapidamente às ameaças do Império. O tamanho da legião agora também começaria a ser reduzido, não consistindo mais de cerca de 5.200 homens, como no tempo do início do Império, mas mais como 1.500 homens divididos em mais unidades legionárias. Portanto, foi nos anos tumultuados de 230 a cerca de 280 d.C., quando o Império Romano quase caiu, que as unidades militares mudariam drasticamente. As legiões clássicas e auxiliares deram lugar a OS comitatenses e limitanei. Os comitatenses eram basicamente a continuação das legiões, e tecnicamente ainda eram legiões, mas como eu disse, de tamanho menor. Contudo, a verdadeira mudança foi no equipamento que utilizavam. Para serem mais flexíveis e melhor adaptados a novos inimigos de Roma, o típico soldado comitato agora usava um tipo diferente de capacete. Era mais encapsulado e pode ter oferecido melhor proteção, e era chamado de capacete de crista, mas às vezes também era usado um tipo de capacete fechado, do tipo ático, e como dissemos, a armadura preferida agora não era mais a lorica segmentata, mas uma lorica ramata ou esquamata. As unidades nas fileiras traseiras muitas vezes não tinham armadura alguma, provavelmente por razões de custo e eficiência. Então, as unidades bem armadas lutariam na frente, as unidades levemente armadas lutariam na retaguarda. Na maioria das vezes, como fazia sentido, essas unidades que não usavam armadura eram usadas como arqueiros. Eles usavam um clamus, um tipo de manto, uma túnica, calças, um chapéu chamado pileus panúnicos, e não mais um gládio, mas uma espada longa chamada espada. Podemos ver que eles já parecem muito mais medievais. Compare com uma unidade mais blindada usando um capacete tipo crista ou ático, um escudo oval, uma lança longa, o spiculum, uma armadura lórica ramata ou esquamata e uma espada, e já podemos adivinhar que isso era realmente bastante diferente das antigas legiões que normalmente imaginamos quando pensamos no exército romano. Mas esses comitatenses eram unidades de elite, e não devemos cometer o erro de subestimá-los. Sim, eles podem, à primeira vista, não parecer tão impressionantes quanto as antigas legiões, mas eles estavam mais preparados para enfrentar os adversários do século IV e seguintes. Seu equipamento refletia a necessidade dos tempos. Suas longas lanças e espadas-espada proporcionavam um alcance maior que o do legionário clássico. Seus capacetes de crista, mais fechados, possivelmente ofereciam melhor proteção.
Seus escudos ovais talvez fossem mais práticos e econômicos para produzir, enquanto ofereciam mais versatilidade para diversas situações de combate. Os tipos de armadura pesada e leve favoreciam um uso econômico do equipamento, e as unidades de armadura leve, não afetadas pela pesada, podiam se reposicionar mais rápido. Todas essas mudanças tornaram os exércitos de campo comitatenses muito versáteis, preparados para enfrentar todas as ameaças ao Império. Como eu disse, havia uma ênfase maior na cavalaria, e a cavalaria romana tardia usava cataphractari, cavaleiros blindados de elite. No entanto, mesmo no final do Império Ocidental, ainda havia uma ênfase maior na infantaria. Então, as legiões comitatenses eram realmente uma força de combate formidável. Como já mencionei em outros vídeos, o exército ocidental se desintegrou devido às guerras civis constantes e à dificuldade em recrutar novas tropas por causa da má economia e salários baixos dos soldados, o que em algum momento tornou extremamente desinteressante se juntar às legiões. Como ilustrado lindamente nesta imagem aqui, onde podemos ver um romano se mutilando, uma prática muito comum, especialmente na Itália nos séculos IV e V, para evitar o recrutamento, conforme descrito pelo falecido historiador romano Ammianus Marcellinus. Por outro lado, os limitanei, as tropas de fronteira, eram comumente recrutados de tribos locais, como as antigas unidades auxiliares. Muitas vezes os foederati eram feitos tropas limitanei, e aqui também seu equipamento às vezes era diferente dos comitatenses. Mas em geral, estes eram estacionários nas fronteiras, onde as invasões bárbaras eram mais frequentes após o século IV, enquanto os comitatenses eram a espinha dorsal militar massiva, que poderiam, quando surgisse uma necessidade urgente, ser enviados por todo o império para reforçar os limitanei onde fosse necessário. Esse sistema funcionou bem por centenas de anos, e o soldado romano tardio não era inferior ao legionário inicial. Seu equipamento estava melhor adaptado às necessidades da época, e na verdade, os romanos venceram muitas vitórias gigantescas contra os invasores germânicos até o fim. Em relação ao suposto declínio na disciplina, devemos ser muito cuidadosos aqui, porque essa teoria vem em grande parte de Vigetius, um escritor do final do século IV ou início do século V, era um tradicionalista, acreditando que os métodos romanos eram superiores. Ele impulsionou a ideia de que o exército romano tardio era indisciplinado e degenerado em comparação com as legiões imperiais iniciais, e essa noção fascinantemente sobreviveu até os tempos modernos. Vemos novamente como nossas visões modernas são às vezes ainda ditadas e influenciadas por escritores antigos de 1500 anos atrás. Vou precisar fazer um vídeo sobre como nossa visão da história romana é muito tendenciosa, porque muitas vezes vem de historiadores e autores que são frequentemente tendenciosos. Mas o exército tardio não pode ter sido tão degenerado, pois este lixo teve grandes vitórias contra diversos invasores germânicos, mesmo no início dos anos 400 derrotando-os muitas vezes. Constantius III obteve grande sucesso contra os germânicos invasores, depois Écio contra os hunos, e Magoriano contra os burgúndios e visigodos. Todos eles ainda conquistaram grandes vitórias com esses comitatenses e limitanei, e eles lentamente se dissolveram no decorrer do século V no oeste, porque em algum momento simplesmente não havia receita fiscal suficiente para recrutar novas tropas de alta qualidade, e o salário e os incentivos para se tornar um soldado haviam simplesmente deteriorado demais. Assim, no tempo de Magoriano, a maioria das tropas já era inteiramente recrutada de tribos germânicas e eram compostas por foederati bárbaros. Mas os comitatenses e limitanei sobreviveram no Império Romano do Oriente, e a última legião romana, de fato, a legião Kingli Macedônica, pode ser rastreada até a conquista árabe, e é mencionada pela última vez em 637 d.C., 700 anos após sua fundação. Verdadeiramente incrível. Foi então, no século VII, que essas antigas unidades militares romanas mudaram novamente para o militar romano oriental ou bizantino, que evidentemente necessitarei de um vídeo completo, porque apesar de diferentes, muitas táticas, estratégias e equipamentos romanos sobreviveram bem até a Idade Média no Império Romano do Oriente. E se você estiver interessado em aprender mais sobre como o exército romano se transformou do início ao fim do Império, assista ao vídeo aqui no canto superior direito. Mas se você estiver mais curioso sobre por que o exército romano tardio teve dificuldades para recrutar, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente aos amigos da história romana. Gratias tibiago e benevalete.